Uma informação que não é muito divulgada, né, ou muitos advogados não conhecem, é a diferença no trato com os seus processos quando ocorre um julgamento no tribunal. Muitas vezes um processo ele vai ser decidido num tribunal porque no primeiro grau teve um recurso da decisão no primeiro grau, houve uma apelação, houve um agravo de instrumento, e é muito importante você, advogado, saber participar desse julgamento no tribunal. Principalmente com a pandemia, as coisas mudaram muito. Então hoje ficou muito difundido o julgamento por sessão de conferência, por teleconferência, e o modelo que nós já tínhamos, que era o julgamento virtual, uma sessão virtual ou plenário virtual, como é muito conhecido. Veja, são coisas diferentes, tá? Julgamento por teleconferência, o julgamento por videoconferência e julgamento virtual, sessão virtual ou plenário virtual, como é muito comum de ser chamado por aí. Primeiro ponto, você vai ter que observar qual tribunal que você está advogando, se é um TJ, se é um TRT, se é um STJ, se é um STF, porque cada um deles eles tem um sistema organizado de julgamento virtual. E aí você vai ter que procurar o regimento interno ou o ato normativo, pode ser um ato regulamentar do presidente, pode ser um decreto, pode ser algum ato que regulamente a prática desse ato virtual. Veja, esse julgamento virtual ele é interessante, só que a qualidade desse julgamento para nós, advogados, não é muito interessante. Sabe por quê? Olha como é que acontece esse julgamento. Há um ambiente virtual dentro do próprio site do tribunal, de acesso restrito aos magistrados. Nós, como advogados, não participamos desse julgamento, nós só sabemos a data. E ele dura alguns dias. Alguns tribunais duram 5, outros duram 8, alguns duram até 10 dias. 10 dias o quê? Fica aberta aquela sessão de julgamento. Novamente, repito, você como advogado não participa. Fica aberto um prazo para os magistrados manifestarem o seu voto, o seu acórdão. Então veja, eu sou um desembargador relator. Eu vou proferir o meu voto nesse primeiro dia e ficam, por exemplo, mais 5 dias abertos para que os demais desembargadores manifestem a sua concordância ou a sua divergência com o voto proferido pelo desembargador relator. O que acontece na maioria dos casos? Sejamos muito sinceros. Os demais desembargadores não se manifestam e nesse não se manifestar, isso é entendido como julgamento tácito. Ou seja, os demais desembargadores, os demais magistrados, ministros, anuíram com o voto daquele relator. Percebam um julgamento que, infelizmente, tem baixa qualidade. Porque aquilo que era para ser uma decisão colegiada, na verdade é o julgamento de um magistrado e os demais estão acompanhando o voto dele. E perceba, por exemplo, sendo uma apelação, você teria direito à palavra, teria direito à sustentação oral pelo 937 do CPC. E não há sustentação oral. Muitos advogados desconhecem isso. O que você tem que fazer? Você tem que apresentar uma petição objetando, se opondo a esse julgamento. Haroldo, mas o meu processo não admite sustentação oral. Sem problema, você pode objetar para que ele deixe de acontecer nesse julgamento virtual e ocorra presencialmente, hoje com a pandemia é muito raro, ou ocorra por videoconferência. Haroldo, mesmo sem ter sustentação oral, eu posso requerer que ele se dê por videoconferência? Sim, porque é direito do advogado acompanhar esse julgamento. Você pode suscitar uma questão de ordem, você pode trazer esclarecimentos, você não pode fazer o uso da palavra fazendo uma sustentação oral. Então tome muito cuidado com isso pode ser essencial ao seu processo. Não confunde julgamento virtual com julgamento por videoconferência. No julgamento por videoconferência vai ser marcado um dia certo, de um horário certo, do qual você participará, terá direito à fala, terá direito à voz, você verá os desembargadores ou ministros debatendo a sua causa. No julgamento virtual você não assiste nada. O julgamento acontece, digamos assim, off, dentro do tribunal. Você não vai saber os detalhes daquele julgamento, vai saber só a conclusão, e geralmente a conclusão é da maneira que eu falei, de maneira tácita, de maneira silenciosa, onde os demais desembargadores ou ministros acompanharão o voto daquele relator. Então fica essa dica muito importante para você que é advogado, que trabalha nos tribunais, tem recurso nos tribunais, fique muito atento quando ocorrer a publicação da decisão, pois se for um julgamento virtual, apresente a sua objeção, nem que seja para você simplesmente acompanhar o voto, acompanhar o julgamento, porque isso é muito importante para a causa do seu cliente.